temos uma salinha para as crianças, então, caso queiram, podem ir lá para trás, tá bom? Boa noite, irmãos. É um grande privilégio estarmos juntos mais uma vez para adorarmos o nosso Deus, estudarmos a sua palavra, como é um privilégio também ouvir os relatórios missionários e ver o que Deus tem feito em outros cantos do nosso país e às vezes até em outros países. Eu sei que o Rio Grande do Sul é lá no final, né, lá embaixo no sul do país, e sei que alguns gaúchos até gostam de dizer que são de outro país também, não é? Mas é bom saber que Deus tem trabalhado com todos os povos e de pessoas de várias culturas, e isso é bom. Agora, considerando o nosso texto de hoje, você já chegou atrasado a algum compromisso muito importante e ouviu tarde demais? E depois disso sofreu um grande prejuízo? Talvez você tenha perdido uma consulta médica muito importante, ou talvez você tenha perdido uma entrevista de emprego. Talvez você tenha perdido uma prova de concurso, vestibular, Enem. Você sabe que quando chega aquela hora é fechado as portas mesmo e pronto, não entra mais. Ou talvez você tenha perdido uma viagem de ônibus, o ônibus foi embora. Talvez uma viagem de navio, já vi vídeos em que a pessoa saía correndo, mas o navio já estava longe, ele não ia voltar. Talvez, como eu, você tenha perdido uma viagem de avião. E aí teve um grande prejuízo. E outros tipos de compromissos que talvez você tenha perdido e ouvido tarde demais, não tem mais jeito. Ou talvez não tenha sido bem um compromisso, mas você tenha feito algo ou deixado de fazer alguma coisa que inicialmente, ao seu ver, parecia ser-lhe vantajoso, mas depois você percebe que está lhe trazendo grandes prejuízos. Então você procura consertar, mas não tem mais jeito. Não há esperança. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos sobre as consequências das escolhas de Saul. Sabemos, conforme o capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, que o povo de Israel, através de seus anciãos, pediu um rei ao profeta Samuel. E Deus disse então a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Algum tempo depois, Deus faz com que Saul, um homem benjamita, descrito como alguém muito belo, de alta estatura, trabalhador, obediente ao seu pai, que se encontrasse com Samuel. O profeta, obedecendo a Deus, ao encontrar-se com Saul, o convida para comer, come com ele, e depois o unge para ser o primeiro rei de Israel. O Espírito de Deus se apossa, passa então a dominar sobre Saul, a habitar com Saul, pelo menos naquela forma como era na antiga aliança, não exatamente como hoje, mas o Espírito Santo se apossava da pessoa para dar algum tipo de poder especial para realizar uma missão, um serviço. E naquele mesmo momento, Saul passa a profetizar, até com outros profetas, e até é dito aquele provérbio: está Saul entre os profetas? Quando ele foi apresentado ao povo, ele pareceu tímido, talvez meio medroso, humilde e até manso. Lembra que ele se escondeu atrás das bagagens? Mais tarde, conforme o capítulo 11, Saul, com intrepidez, impulsionado pelo Espírito Santo, convoca o povo para lutar contra os amonitas a fim de salvar a cidade de Jabes-Gileade. E ele alcança a vitória e o reconhecimento. Sim, esse é o nosso rei, intrépido, corajoso,
né, homem de Deus. Saul começou bem, mas no segundo ano do seu reinado, por ocasião de uma batalha contra os filisteus, ele ofereceu um holocausto, algo que não lhe era lícito fazer, porque quem deveria fazer isso era o sacerdote. Mas Samuel ainda não havia chegado, de acordo com o prazo que ele mesmo dera. E Saul queria alcançar o favor do Senhor, por isso não aguentou esperar e ofereceu aquele holocausto. Mas assim que Saul acabou de oferecer o holocausto, Samuel chegou e o repreendeu, dizendo: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. No capítulo 15, Deus ordenou a Saul que exterminasse a Amaleque por completo, por causa do mal que havia feito a Israel no passado. Porém, Saul poupou a Agag, o rei dos amalequitas, e poupou o melhor dos rebanhos com a justificativa de oferecê-lo ao Senhor. Foi nesse contexto que Samuel lhe disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto de ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel 15, 22 e 23. No capítulo 16, Saul é atormentado por um espírito maligno enviado da parte do Senhor. Lembra? Ele não tinha mais o Espírito de Deus. No capítulo 17, Saul não tem coragem de aceitar o convite de Golias, o duelista gigante filisteu. Mas Davi, um jovem pastor belemita, se dispõe a lutar contra o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Davi mata Golias e é posto por Saul sobre as tropas do seu exército. Porém, no capítulo 18, Saul começa a ter ciúmes de Davi por causa de um cântico entoado pelas mulheres que dizia: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então passou a tentar matar a Davi e o perseguiu por anos, quase 10 anos talvez, desistindo apenas quando este, Davi, foi para a terra dos filisteus, conforme o capítulo 27. Note o quanto Saul foi se distanciando gradativamente de Deus, fazendo aquilo que lhe desagradava. Por isso o Senhor já o havia rejeitado e sentenciado o seu fim. Como, é claro, ele já havia feito isso outras vezes, não foi a primeira vez. Lembra que ele disse ao próprio Samuel, no início desse livro, a respeito dos filhos de Eli? Ele sentenciou a morte dos filhos de Eli. Lembra o que ele já havia dito a respeito de Amaleque, e por isso ele deu a ordem a Davi? Amaleque deveria ser exterminado. A Davi não, desculpa, a Saul. Amaleque deveria ser exterminado. E Saul não obedeceu. Aquela era a sentença do Senhor a um povo inimigo de Deus, um povo idólatra. Deus pode permitir o mal por algum tempo, mas não significa que não fará justiça no seu tempo. Ele é soberano e administra tanto o bem quanto o mal, segundo o seu santo, justo e sábio querer. Deus havia determinado em sua lei que Israel teria uma monarquia, mas o povo pediu um rei segundo a sua vontade, ou seja, a vontade do povo, e não segundo a vontade de Deus. Saul foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel, contudo pecou contra Deus e o Senhor o rejeitou. Então Deus estava conduzindo todas as coisas para que o seu escolhido, o homem segundo o seu coração, Davi, reinasse em lugar de Saul sobre o seu povo. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus é soberano.
mesmo que pareça que tudo está acontecendo de ruim, saiba, Deus não perdeu o controle. Ele está administrando todas as coisas. Mesmo que pareça que os injustos estão aí prevalecendo, no final, a justiça de Deus será executada. Leiamos então 1 Samuel, capítulo 28. Leremos inicialmente do versículo 1 ao 6. 1 Samuel 28, 1 a 6. Nós já estudamos, em oportunidades passadas, os capítulos anteriores e demos um salto para o capítulo 29 e depois para o capítulo 30, porque vocês vão perceber que o capítulo 28 é como se fosse um parêntese, mas é algo que acontece praticamente no mesmo momento em que acontece o episódio ou as coisas dos outros capítulos que nós já estudamos. Então, por isso que eu estou voltando agora para o 28. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus e os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Fica sabendo que comigo sairás à peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: Por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Então nós até já lemos essa parte aqui no outro estudo passado. Agora, o que eu digo que é a parte do parêntese. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. A lição que eu gostaria de destacar neste estudo é que nós devemos reconhecer que o favor de Deus, bem como o seu juízo, ocorre segundo o plano e o tempo dele, não pela conveniência humana. Devemos reconhecer que o favor de Deus, bem como o seu juízo, ocorre segundo o plano e o tempo dele, o tempo de Deus, e não pela conveniência humana. O título que eu dei a este sermão é Quando é tarde demais para buscar o favor divino. E esta é a minha proposição, né? Devemos reconhecer que o favor de Deus, bem como o seu juízo, ocorre segundo o plano e o tempo dele, e não pela conveniência divina. Eu gostaria de apresentar 3 verdades difíceis para aqueles que se afastam de Deus, baseado no exemplo de Davi, segundo este capítulo 28. A primeira verdade é que buscar o Senhor por medo, mas sem contrição, é inútil. Buscar o Senhor por medo, mas sem contrição, ou seja, sem arrependimento, é inútil. Sabe aqueles filmes que começam com um narrador fazendo um relato do que havia acontecido anteriormente, para que possamos entender o contexto da história que será apresentada a partir dali? Tipo Star Wars. Começa com aquelas letrinhas, né, subindo, e o narrador vai falando, aconteceu isso, e então depois começa a história. Parece que acontece algo semelhante no versículo 3, que nós lemos agora há pouco, né? Samuel o narrador primeiro apresenta a morte de Samuel. Parece que cai de paraquedas aqui, né? Ele está falando sobre os filisteus, Aquis falando com Davi, e de repente já Samuel era morto. E todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá. E continua. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Então tem 2 relatos interessantes aqui. Samuel morreu e Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Samuel foi o sacerdote, profeta e último juiz que liderava a nação de Israel antes da monarquia.
Era Samuel quem dizia ao rei Saul aquilo que Deus queria que ele fizesse ou que soubesse. Porém, após a desobediência de Saul, a ordem do Senhor de exterminar os amalequitas, Samuel, conforme a 1 Samuel 15:35, nunca mais viu Saul, até o dia da sua morte, né, a morte de Samuel. Tanto a primeira quanto a segunda grande desobediência de Saul a Deus ocorreram em contexto de batalhas, né, de guerra. A primeira contra os filisteus e a segunda contra os amalequitas. Nos dois casos, Samuel havia dado a Saul as ordens de Deus. Saul, faça isso. Saul, me espere por 7 dias. Primeiro aos filisteus. Com os amalequitas, Saul, extermine todos os amalequitas, e inclusive todos os animais. As ordens eram muito claras. E foi Samuel que deu essas ordens. Claro, quem deu a ordem, na verdade, foi Deus, e Samuel transmitiu ao rei Saul, para que ele executasse. Agora, conforme os versículos 1 a 4, Israel iria enfrentar os filisteus mais uma vez em batalha. No versículo 5, Saul observa o acampamento dos filisteus e ele fica apavorado. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Ele ficou apavorado. Talvez Saul passou tanto tempo perseguindo Davi e esqueceu de se preparar, esqueceu de preparar o seu exército, os seus soldados, e agora, diante de uma batalha real, ele se estremece. Ou seja, ele entende que não tem como vencer. Por que ele estava com medo? Porque sabia que não tinha como vencer. Agora, a quem ele iria recorrer se ele não tinha como vencer? Lembra-se do passado? Antes de Samuel se tornar sacerdote, quando os filisteus se acamparam em Afeca para pelejarem contra os israelitas, o que os israelitas fizeram? Eles buscaram a arca do Senhor, não foi? Os filhos de Eli, que eram sacerdotes, levaram a arca do Senhor, considerando então que Deus os iria ajudar, abençoar, dar a vitória, porque a arca estava ali. Mas o que aconteceu? Israel foi derrotado, os filhos de Eli foram mortos, e o próprio Eli, quando soube a notícia, caiu da cadeira e morreu ali mesmo. Parece que a história estava se repetindo. Mais uma vez, Israel está prestes de enfrentar os filisteus. Mais uma vez, alguém tem uma ideia. Vamos fazer alguma coisa. Vamos trazer o Senhor para a jogada. No versículo 6, vimos que Saul consulta ao Senhor. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Essas eram as 3 formas mais comuns pelas quais Deus revelava sua vontade aos seus servos naquela época. Então, existem ações lícitas ou formas lícitas para se buscar o Senhor. E aqui são apresentadas 3, conforme aquela época. Nós temos as formas lícitas também para buscar o Senhor, agora na nossa época. Então, considerando essas 3 formas que foram apresentadas aqui, lembra quando o rei Salomão vê Deus, né? Deus aparece a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Lembra disso? Deus apareceu a Salomão por sonho. Então, era uma forma de Deus apresentar, ou se revelar, apresentar a sua vontade. Já vimos em estudos anteriores que Davi consultou ao Senhor 2 ou pelo menos 3 vezes por meio da estola sacerdotal, que era onde ficava o Urim e o Tumim. Lembra que Saul está dizendo, o texto diz que Saul tentou o Urim, mas Deus não lhe respondeu, né? Nós não sabemos exatamente o que é o Urim ou Tumim, mas nós sabemos pelos textos da lei de Moisés que ficava esse Urim e Tumim no peitoral da estola sacerdotal, que só o sacerdote, o sumo sacerdote, poderia usar. E a gente sabe que, de alguma forma, Deus respondia
ao sacerdote quando ele queria dar alguma resposta ao rei, né? Quando ele precisava dar alguma resposta ao rei. Então o rei chegava até o sacerdote usava o Urim e Tumim, e ali tem a resposta. Então Davi usou o Urim, ou usou a estola sacerdotal, e Deus lhe respondeu todas as vezes. E quando Davi se tornou rei, muitas vezes ele soube a vontade de Deus através de profetas. O profeta Natã, por exemplo, e o profeta Gade. Porém, Samuel, o profeta que falava da parte de Deus no tempo de Saul, havia morrido. A estola sacerdotal com o Urim e o Tumim estava com Abiatar, filho do sacerdote Aimeleque, e Abiatar era aliado de Davi. E lembra, Saul mandou matar Aimeleque e todos os sacerdotes de Nobe, porque estes ajudaram Davi. E Abiatar, o filho de Aimeleque, fugiu e levou a estola sacerdotal. Então não havia estola sacerdotal para Saul, a não ser, e o texto não revela, que tenha sido confeccionado uma outra estola sacerdotal. Mas parece que não estava lá. E quando a gente chega no versículo 15, a gente dá um pulo para o versículo 15, tem um trecho, uma afirmação de Saul interessante. Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim e já não me responde nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Veja que ele não fala aqui Urim. É possível, então, que ele buscou essa estola sacerdotal e não a encontrou. Se havia outros profetas, além de Samuel, naquele tempo, nós não sabemos os seus nomes, e se eles estavam ali, Deus não os usou para levar a sua palavra a Saul. Nem por sonhos o Senhor se revelou ao rei. Alguns estudiosos dizem que essas pessoas, o rei, por exemplo, um guerreiro vencedor, né, de Deus, poderia dormir num ambiente sagrado ou próximo de algum utensílio sagrado, para que Deus, então, enviasse um sonho para, então, apresentar a vontade dele ao seu servo. Não sei se Saul fez isso, mas ele não teve um sonho com a revelação de Deus. Por isso, embora tenha buscado consultar ao Senhor, não tinha todos os meios, tampouco a disposição e a condição espiritual necessárias. E aí a gente vai para uma reflexão. Ações externas sem motivação correta, a motivação correta do coração, ou a condição espiritual adequada, são vãs. Ações, ritos religiosos, sem contrição, sem humildade, sem arrependimento, são coisas inúteis, são vãs. Por que Saul buscou ao Senhor? Porque estava com medo dos seus inimigos. Não há no contexto nenhuma indicação de arrependimento e humilhação diante de Deus por parte de Saul. Sabemos que naquele mesmo período, os amalequitas levaram cativas as famílias de Davi e de seus homens, né? E o Davi muito se angustiou, e provavelmente deve ter tido muito medo, porque ele estava sendo ameaçado de apedrejamento pelos seus próprios homens. Mas diz 1 Samuel 30, versículo 6, que ele se reanimou no Senhor. O que isso significa? Que ele voltou a confiar totalmente no Senhor, e não em sua própria força e astúcia, como ele estava agindo. Lembra, ele fugiu para a terra dos filisteus, seguindo o seu próprio plano, e não necessariamente o plano de Deus. Ele buscou, então, força no Senhor, confiou no Senhor, foi até Deus com seu coração contrito e humilde. Outros dois reis de Judá que passaram por situações de grande perigo e de guerra, né, de batalhas que certamente estaria perdido para eles, foram Asa e Josafá. Um exército de 1 milhão de homens ia contra Asa, e ele teve medo. Mas diz lá o texto de 2 Crônicas 14, de 9 a 12, que ele orou ao Senhor, humildemente, e Deus o atendeu. Josafá
deixa claro que ele tinha medo, quando também tinha um exército ali ameaçando, e ele sabia que não tinha força. E ele ora ao Senhor, ele convoca todo Judá para um jejum. Ele convocou o povo todo, vamos jejuar, vamos orar ao Senhor. E aí lá relata a oração de Josafá, e é muito linda. O texto que eu acho mais bonito é quando ele fala: nós não temos força para vencer o inimigo, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Ele se humilha, ele confia totalmente em Deus, e Deus dá a vitória. Mas aí alguém pode questionar: mas esses aí eram reis bons, eram reis tementes ao Senhor, ao contrário de Saul, que já tinha sido sentenciado por Deus, tinha sido rejeitado por Deus, não temia o Senhor de forma alguma. Então lembre-se de Acabe. Acabe, todo mundo sabe que foi um rei de Israel mau, e talvez até lembram mais da mulher dele do que dele, né? Jezabel. Dê uma olhada em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 21, versos 27 a 29. Bom, se a gente começar a ler do 17, você vai perceber que Deus mandou Elias para dar a sentença de Acabe, né? Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te e desce a encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança. Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Veja, Deus está dizendo: diga para Acabe que ele vai morrer, e os cães vão lamber o sangue dele. E aí eu não vou ler mais o texto, mas vamos para a parte final. Versículo 27. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei sobre a sua casa. Deus teve misericórdia de um rei mau que se humilhou diante dele. Se humilhou. Outro exemplo, que é considerado o pior de todos os reis, Manassés. 2 Crônicas 39. 2 Crônicas 39, 9 a 13. Opa, desculpa. 33, 9 a 13. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Aqui foi a conversão desse rei mau. Deus o atendeu, porque ele se humilhou. Ambos reis maus, sentenciados por Deus, mas se humilharam diante do Senhor, e este lhes foi favorável. No livro do profeta Isaías, nós lemos em capítulo 55, versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Também Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça.
Saul se humilhou? Parece que não. Não se humilhou, não se arrependeu dos seus pecados, ele não fez como Josafá, não convocou o povo para um jejum, ele não rasgou as suas vestes, não usou pano de saco, não se cobriu de cinzas, ele queria o livramento de seus inimigos, mas não o Senhor que dá o seu livramento. Agora, reflita na sua vida, será que você não é como Saul? Ou não age muitas vezes como Saul, que tentou buscar o Senhor apenas quando tudo estava dando errado? Será que você não faz isso? Quando tem problemas, agora eu vou buscar o Senhor. Aí você vai para aqueles meios lícitos, né? Você começa a orar. Não vinha para o culto de oração, mas agora aparece no culto de oração. Aí quando os irmãos têm pedido, aí você é o primeiro, levanta, eu tenho pedido. Você começa a ler sua Bíblia, nunca lia, agora eu vou ler minha Bíblia. Você começa a participar de todos os cultos da igreja, dificilmente vinha, mas agora começa a ir para a sua igreja, participar dos cultos, cultuar ao Senhor. Só que você não busca o Senhor no tempo dEle, segundo a vontade dEle, mas busca-o apenas por mera conveniência própria. Talvez porque você perdeu o emprego. Irmãos, orem para que Deus me dê um emprego. Talvez você está perdendo a sua saúde, descobriu uma doença grave. Irmãos, orem pela minha saúde. Senhor, tenha misericórdia de mim. Talvez você está perdendo a sua família, pelo seu próprio comportamento, pelas suas próprias atitudes negligentes. Está perdendo a família, a esposa está querendo largar, os filhos estão vivendo uma vida devassa, aí você volta para a igreja, irmãos, orem pela minha família, orem pelo meu casamento, orem pelos meus filhos. Talvez você cometeu um crime no seu trabalho e foi descoberto. Pode ser preso, pode pagar uma multa, pode sofrer vários tipos de punições, sanções. Fazer as coisas de Deus se torna uma espécie de amuleto. Vou ler minha Bíblia, vou orar, vou para a igreja para ver se Deus me abençoa. Se colar, colou. Contudo, a sua vida espiritual está apagada e longe de Deus por anos, e agora você resolve buscá-lo só porque quer que Ele solucione o seu problema. É inútil. Deus conhece o seu coração. Ele sabe se você está realmente arrependido dos seus pecados. Ele sabe se você reconhece os seus erros e se você o busca, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu pequei. Tudo o que está acontecendo é minha culpa. Eu não mereço o teu favor, a tua bênção. Mas se quiseres, me ajuda. Senão eu reconheço que as consequências dos meus pecados são justas. Apenas me dá força para suportar e para continuar firme agora nos teus caminhos a partir de agora. O Pai Celestial usa os problemas e os sofrimentos muitas vezes para disciplinar os seus filhos rebeldes e trazê-los de volta arrependidos para si. Davi, quando já era rei, disse no Salmo 51:17, um salmo de confissão pelo seu pecado de adultério com Batseba: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Porém, se não houver confissão genuína e o deixar dos pecados, conforme nós lemos lá em Provérbios 28:13, né? O que acontece com aquele que encobre a sua transgressão? Né? Não vai prosperar. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. É possível alcançar a misericórdia divina sem uma confissão genuína? Sem um coração contrito? Sem o deixar dos pecados?
Deus não respondeu a Saul porque não viu nele contrição. Assim é inútil buscar ao Senhor. Então busque a Deus com o coração contrito. A segunda verdade é que buscar o Senhor mediante aquilo que Ele reprova é loucura. Primeiro, lembra? Buscar o Senhor, mas sem contrição, buscar ao Senhor sem contrição é inútil, né? Buscar o Senhor com medo, mas sem contrição é inútil. Agora, buscar o Senhor mediante aquilo que Ele reprova, além de inútil, é loucura. O versículo 7 prova que Saul realmente não havia retornado ao Senhor de coração. Olha o que diz. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Veja, por não receber resposta alguma de Deus, Saul logo buscou outro meio para resolver o seu problema. Mandou os servos encontrarem uma mulher que fosse médium para que ele pudesse consultá-la. Você percebe uma mudança drástica de atitude de Saul? É como se um crente saísse do culto de oração da sua igreja e fosse para uma sessão espírita. Será que todos os caminhos levam a Deus, como diz a cultura popular? Mesmo sendo caminhos totalmente opostos? Claro que não. Isso só mostra que não há um verdadeiro conhecimento de Deus, nem confiança nele. Inconstância e duplo pensamento revelam incredulidade. Esse rei Saul era muito inconstante. E agora veja aqui o pensamento, a mente dobre, o pensamento duplo. Eu busco aqui ao Senhor, esses são os meios lícitos. Mas ele não me atendeu, então eu vou buscar os meios ilícitos. Isso não deveria acontecer com Saul, sabe por quê? Porque o rei de Israel, assim como o sacerdote, deveria ser a pessoa que mais conhecia Deus na nação. Lá conforme Deuteronômio 17, versículos 18 a 20, diz que o rei tinha que escrever, fazer uma cópia da lei, para que tivesse ali ao seu lado, tipo na cabeceira da sua cama, para que ele lesse e meditasse todos os dias. Por quê? Porque ele era o pastor do povo. Era ele quem levaria o povo a cumprir toda a lei e a vontade de Deus. Lembra-se de quando foi dito na segunda parte do versículo 3? Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos? Está lá dizendo, né? Saul havia desterrado os médiuns e adivinhos. Por que ele fez isso? Porque ele tentou cumprir a lei de Moisés, mesmo que imperfeitamente. Tanto em Deuteronômio capítulo 18, versos 9 a 14, quanto Levítico 19, 31, Levítico 20, versículo 6 e versículo 27, falam sobre o que deveria ser feito em relação aos feiticeiros, adivinhos, necromantes. Vamos ler pelo menos Levíticos, né? É o texto de Levítico. Levítico 19 e 31 fala assim: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procurareis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aí, passando para o capítulo 20, versículo 6. 26. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do meu povo. Aí versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, Senhor vosso Deus, sou santo. E aí vá para o versículo 27 agora. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Essa era a vontade de Deus. Essa era a lei de Deus a respeito de feiticeiros, adivinhos e necromantes. Todos os necromantes e adivinhos deveriam ser mortos segundo a lei. O que Saul fez? Os expulsou. Ele
não cumpriu exatamente o que Deus tinha dito, né? Mas ele pelo menos expulsou. Saul mandou procurar uma necromante. Logo, ele sabia que eles não foram mortos. Ou pelo menos nem todos foram mortos. Logo, os seus servos sabiam de onde tinha uma. Talvez eles tenham feito como no caso dos amalequitas, deixando alguns vivos por conveniência. Talvez alguns de seus soldados deixaram alguns vivos porque não concordaram com a ideia. Talvez porque eles acreditavam nos necromantes. Talvez porque eles queriam conhecer o seu futuro de forma diferente da que da vontade de Deus. Você já deve ter percebido que Saul sempre desobedecia a Deus por alguma conveniência. No caso do holocausto que ele realizara, porque ele teve medo de que seus soldados fossem embora se não tivessem a benevolência do Senhor, que deveria ser alcançada, conforme ele pensava, pela realização do holocausto. Mais uma vez, era como se fosse um amuleto. Olha, se você fizer o holocausto, Deus vai te dar a vitória. Só que o rei não poderia fazer isso. Quem deveria fazer era o sacerdote. Já no caso dos amalequitas, ele poupou o melhor, Saul poupou o melhor do rebanho para, segundo ele, sacrificá-lo ao Senhor. E deixou Agag vivo por puro prestígio diante do povo. Isso era o prestígio do rei. O rei vencedor mostrava o rei conquistado como troféu. Como troféu. Agora ele busca uma necromante porque Deus não lhe atendeu pelos meios lícitos. Isso então lhe daria o direito de agir pelos meios não permitidos por Deus para alcançar o favor do próprio Deus? Não. É loucura. Imagina uma mãe ou um pai que seu filho está muito doente. E aí ele sabe que na Bíblia, quais são os meios lícitos? Orar. Ore, e se for da vontade de Deus, Ele dará a cura. É claro que tem um meio de ir até o médico também, e o médico vai avaliar, diagnosticar qual é o problema, vai passar o tratamento, o remédio adequado e tal. Mas aí a pessoa já foi aos médicos, foi desenganado e tal, não tem o que fazer. Qual é o meio lícito? Ore. Se Deus quiser, Ele pode curar, sim. Se Deus não quiser, a pessoa precisa confiar que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Mas o fato de Deus não atender a oração, a sua oração, ou a minha oração do jeito que nós queremos, do jeito que você quer, o que eu quero, não nos dá o direito de buscar os meios ilícitos. Aí esse pai ou essa mãe, bom, já que Deus não atendeu minha oração, eu vou ali num terreiro ver se eu acho alguém que faça um trabalho para que ele seja curado. Não é assim que funciona. E ainda quer que Deus cure. A culpa é de Deus, porque foi Ele que não me atendeu. Quando alguém está longe dos caminhos do Senhor, mesmo o que se diz crente, pode fazer coisas totalmente contrárias, sem ver erro algum nisso, especialmente quando está passando por uma grande aflição. Cegueira espiritual leva à substituição de Deus. Cegueira espiritual leva à substituição de Deus. O rei, desesperado e cego espiritualmente, busca algo que substitua Deus. Então os seus servos lhe disseram que havia uma mulher necromante em Endor, uma cidade que não estava sob domínio dos judeus, né, do povo de Israel, mas estava sob domínio filisteu. E ficava mais próxima do acampamento do exército filisteu, cerca de 5 quilômetros. Em seguida, conforme o versículo 8, Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram a uma mulher, e depois disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser.
Saul se disfarçou com 2 homens porque ele era o rei. Ele não poderia ir com roupas de rei, porque a mulher saberia e dizia, não vou fazer, porque há um mandado do rei que todos os necromantes têm que ser mortos, ou pelo menos expulsos da terra. Não posso fazer isso. E outra coisa, ele teria que andar perto do acampamento inimigo. Ele não poderia ser reconhecido como rei. Ele se colocou em risco em território inimigo e, pior, mais uma vez se pôs contra a vontade de Deus, pedindo à mulher que adivinhasse para ele através da necromancia, isto é, da consulta aos mortos. Saul substituiu Deus pelos mortos. Pode parecer estranho para nós, mas isso é muito comum em muitas culturas orientais, das quais pessoas oram e fazem oferendas aos seus ancestrais. Na cultura ocidental também, há essa prática até no meio que se diz cristão. Por exemplo, quando uma pessoa ora ou reza para um santo, uma pessoa que foi declarada santa, está orando a pessoas que já morreram e que não são Deus. Acendem vela, fazem oferendas, fazem promessas para alguém que já morreu, mas que não é Deus. Voltando ao nosso texto, no versículo 9, a mulher ressalta que correria o risco de ser morta por causa das ordens de Saul. Veja, respondeu-lhe a mulher, bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos, porque, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Ela lembrava da ordem, eu não posso fazer isso. Eu vou ser morta. E aí, chegamos ao versículo 10, que Saul jura pelo Senhor que nenhum castigo sobreviria à mulher. Não parece loucura isso? Ele jura pelo Senhor que aquilo que Deus o mandou fazer não seria feito. Deus mandou, mate todos os necromantes. Ele está dizendo, não, você não vai ser morta. Não se preocupe, eu juro por Deus. Em seguida, conforme o versículo 11, Saul pede à mulher que lhe faça subir Samuel. Veja, então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Respondeu ele, faze-me subir Samuel. Sim, Samuel, o homem de Deus, a quem ele consultou pela primeira vez quando procurava as jumentas de seu pai, aquele que o ungiu rei de Israel por mandato do Senhor, conforme o desejo do povo, o profeta que lhe falava as ordens de Deus e que lhe disse que ele fora rejeitado pelo Senhor por causa das suas desobediências, mas é aquele que morreu, conforme está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 25. Contudo, parece que Saul não tinha mais ninguém de confiança a quem poderia consultar, e mesmo fazendo aquilo que Deus reprovava, ele queria falar com Samuel, aquele que o que falava acontecia, segundo a vontade de Deus. Então, conforme o versículo 12, algo impressionante acontece, narrado pelo narrador. Vendo a mulher a Samuel, gritou em voz alta, e a mulher disse a Saul, por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. O que é impressionante aqui? A mulher viu Samuel, é o que está escrito, a mulher viu Samuel, ela se assustou, se ela era uma charlatã, ela sabia que ela não podia ver ninguém, será que ela estava enganando? Olha, eu já sei que aquele que está entrando aqui é Saul, então eu vou enganar, algumas pessoas creem dessa forma, olha, na verdade ela estava enganando, e aqui nesse momento ela mostra que ela já sabia quem era, mas pode ser que não era Samuel. Veja que não acontece aqui com essa necromante de Endor o que se diz que acontece nas sessões espíritas, a pessoa é possuída, né?
por um espírito. Não, ela não foi possuída, ela viu. Ela viu um ser com uma aparência reconhecível. Nos versículos 13 e 14, a mulher então descreve a Saul a aparência daquele que ela estava vendo. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Essa palavra Deus aqui pode ser traduzido por Deus, deuses, regente, juiz, ou até um ser. Vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. O versículo 14 é muito usado por alguns teólogos bem intencionados para combater a ideia de que o ser que aquela mulher viu era Samuel, unindo com a ideia de que Deus não permitiria que acontecesse o que ele mesmo reprovou. Porém, não se pode negar que o narrador, isto é, o autor humano, movido pelo Espírito Santo, escreveu claramente, conforme o versículo 12, que a mulher viu Samuel. Ele não diz, a mulher viu algo que parecia ser, alguém que parecia ser Samuel, viu um espírito fantasiado de Samuel, viu um demônio que se disse ser Samuel. Ela não disse, o narrador não diz isso, ele diz, viu Samuel. Nos versículos 15 e 16 também é dito, Samuel disse a Saul. E o 16, então disse Samuel. Não disse o ser, o espírito, o demônio. Disse Samuel. E se a gente pular lá para o versículo 20, é dito que Saul foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. Alguém poderia indagar, Deus se contradisse? De maneira alguma. Embora tenha ocorrido algo excepcional, o pecado foi de Saul. Sabemos que Deus nos deu várias ordens de ações que não devemos realizar. E mesmo assim as pessoas as realizam, pecam. Por quê? Deus é fraco? Deus é indiferente? Deus é incoerente? Deus é inconstante? Deus é mentiroso? Foi Deus quem pecou? Não. Mas Ele dá liberdade aos seres humanos para tomarem suas próprias decisões, mas, no final, lhes pedirá contas. O Senhor usa até os pecados das pessoas como juízo contra elas mesmas. Isso fica muito claro em Romanos capítulo 1, versos 24, 26 e 28. Romanos capítulo 1. Veja, por isso, 24, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Quem que entregou os homens à imundícia? Deus. Deus entregou. Deus entregou esses homens à imundícia pelas concupiscências do próprio coração dos homens. Quem pecou? Foi Deus? Não. Deus simplesmente diz, vocês querem pecar? Então, pequem. Faça o que vocês querem. Versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. E veja, por último, o versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Deus entrega os pecadores rebeldes aos seus próprios pecados para que eles se destruam. Esse é o juízo de Deus. Vocês querem pecar? Vocês querem permanecer rebeldes? Não querem fazer a minha vontade? Então, pequem. E serão destruídos. Saul, em seu desespero e cegueira espiritual, cometeu uma loucura, e Deus excepcionalmente envia-lhe Samuel, não para o seu bem, mas para confirmar claramente o seu mal. Lá em 1 Crônicas 10, 13 e 14 diz assim, assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor,
que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Saul, buscando um favor divino, substituiu Deus por uma necromante e foi punido por causa disso. O pecado foi de Saul. É interessante porque Samuel havia dito para ele, lembra? A rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o rebelde Saul acabou apelando no final da sua vida, para feitiçaria. Você já buscou o favor divino fazendo aquilo que Deus condena? Quando eu era solteiro, havia uma jovem na igreja, isso lá, na igreja que eu me congregava ainda em Roraima. Ela queria muito se casar. Mas o rapaz pela qual estava apaixonada não gostava dela para namorar. Queria ser amigo. Tinha um outro que gostava dela, mas ela também não queria ele. Até que um dia apareceu na vida dela um homem que quis se casar com ela, mas era descrente. Ela o aceitou e se justificou dizendo: foi Deus quem o enviou para mim. Deus atendeu às minhas orações. Contudo, após se casar com ele, ela saiu da igreja. E não voltou mais. Foi Deus que enviou aquele homem para ela? Embora a palavra de Deus seja claramente contrária ao casamento misto, ou seja, entre crente e descrente, aquela jovem que se dizia crente seguiu sua conveniência em detrimento da vontade revelada claramente do Senhor. Sim, a Bíblia diz isso, mas Deus atendeu minha oração. Talvez você tenha procurado a vontade de Deus em lugares estranhos à sua palavra. Em vez de você vir à igreja, conversar com irmãos crentes, pastores, pessoas que conhecem a Deus verdadeiramente, você busca a vontade de Deus em outros lugares. Talvez você busque a vontade de Deus num bar. Talvez você busque a vontade de Deus na universidade. Talvez você busque a vontade de Deus com seus colegas de trabalho que são descrentes. Você já viu que às vezes as pessoas descrentes querem dizer como o crente deve agir? Ah, você é crente, você deveria fazer isso, na Bíblia não está dizendo isso, mas ele nem conhece a Deus. Está fazendo interpretação totalmente fora de contexto e errada, e às vezes você ainda cai naquilo. Ah, é verdade. Por falta de conhecimento. Ah, mas ele tem doutorado, tem pós-doutorado, é super inteligente, pessoa mais inteligente que eu conheço, mas ele não tem Deus. Ele não conhece a palavra de Deus. Ele não tem o Espírito Santo de Deus. Você vai pedir conselho para o seu casamento, para a sua amiga, para o seu amigo descrente. O que ele vai dizer? Larga ele. Cuidado. Cuidado. Deus já pode estar entregando você aos seus próprios pensamentos insensatos. Arrependa-se antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. E como já é tarde demais, no meu caso aqui para a pregação, eu vou ter que deixar o próximo ponto para a próxima oportunidade. Nós vimos hoje, então, que devemos reconhecer que o favor de Deus, bem como o seu juízo, ocorre segundo o plano e o tempo dele, e não pela conveniência humana. Ou seja, não é a minha vontade que vai determinar o favor divino. Senhor, eu quero que você me abençoe, do meu jeito. Não. E também não é segundo a minha vontade ou a minha conveniência que eu serei julgado, ou que haverá o juízo de Deus. Não. É conforme a vontade, o plano e o tempo de Deus, não pela conveniência humana. E consideramos hoje duas verdades. Buscar o Senhor por medo, mas sem contrição, sem arrependimento, é inútil. E a segunda verdade, buscar o Senhor mediante aquilo que Ele reprova, é loucura. É loucura. Devemos buscar o Senhor, sim,
mesmo com medo, mas arrependido dos nossos pecados, porque muitas vezes os problemas que estamos enfrentando foram causados por causa das nossas escolhas erradas. Então, nos arrependamos primeiro e busque ao Senhor com o coração contrito, disposto a se submeter à vontade dEle. E, em segundo lugar, busque ao Senhor conforme aquilo que é correto, aquilo que o agrada. Ore, mas ore realmente com a motivação correta. Leia a Bíblia, mas leia a Bíblia realmente com a motivação correta. Venha para os cultos da igreja, mas venha com a motivação correta. Não venha com aquele desejo de, vou fazer isso só porque eu quero barganhar com Deus. Toma lá da cá. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou para a igreja porque quero ser abençoado. Mas o coração está longe de Deus. Ele conhece o nosso coração. E não adianta buscar os meios ilícitos para tentar o favor divino. É loucura. É loucura. Busque os meios corretos, com um coração, com a motivação e a disposição correta. E podemos lembrar mais uma vez, Deus se agrada do coração contrito. E Ele não vai desprezar aquele que se humilha diante do Senhor, diante dEle. Como diz Pedro, humilhai-vos, sob a poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. Vamos orar. Senhor, nosso bendito Deus e Pai, agradecemos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor está disposto e pronto a nos atender, quando a Ti clamamos, arrependidos dos nossos pecados e buscando a fazer a Tua vontade da forma realmente que Te agrada e correta, e não conforme a nossa vontade. Senhor, somos pecadores, somos tentados muitas vezes a fazer coisas que não são de conformidade com a Tua palavra. Somos tentados muitas vezes por amigos, colegas de trabalho que nem Te conhecem, mas talvez tem grande influência sobre nós. Ajuda-nos a conhecer mais ao Senhor, a Tua palavra, para que não sejamos enganados e tentados por essas armadilhas do mundo e às vezes do nosso próprio coração. Ajuda-nos a fazer sempre a Tua vontade e a Te buscar com um coração contrito. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Ouviremos neste momento um pós-lúdio instrumental. Você pode aproveitar para orar silenciosamente, e após o pós-lúdio o nosso culto estará encerrado. Uma boa semana a todos.